para o pessoal que não pôde vir hoje, porque é um conteúdo muito útil. Então vamos lá. Quando a gente lidava com os elementos até agora, a gente sempre lidava com uma única unidade de um tipo de elemento. Então, se a gente queria guardar um valor, a gente guardava um... Deixa eu calar o Copilot aqui, só um instante. A gente guardava um valor, ou então quando a gente queria guardar um texto, a gente guardava um texto. Silvia, nossa ideia para criar listas é guardar inicialmente vários elementos do mesmo tipo. É como se eu criasse várias variáveis e colocasse todas elas em sequência. Então, ao invés de pensar em um valor, a gente vai poder guardar valores. 5, 7, 3. Ao invés de pensar em um nome, a gente vai guardar nomes. Silvia, Joana, Renata. Tá? Então, a primeira coisa é que o nome da tua variável tem que fazer sentido. Se não faz sentido você ter uma lista que o nome dela é valor, porque valor dá a ideia de unidade. Então, você pode fazer valores, ou então lista de valores, sei lá, ou qualquer coisa que represente um coletivo. Por exemplo, não tem problema nenhum você chamar de estante. Estante dá a ideia, por exemplo, de uma coleção de livros. Livro 1, livro 2. Ou então você está botando o nome colmeia para guardar um monte de abelha. Mas o teu nome ele tem que dar a ideia de grupo. A primeira coisa é essa. Então você não vai guardar nome. Não é nome, seria nomes ou lista de nomes. Ou qualquer coisa do tipo. Segunda coisa é o tipo. Isso daqui está sem tipo, estão vendo? Eu não coloquei a tipagem. Se eu fosse dar um tipo, eu não diria que isso é uma string, porque isso é falso. Estante não é uma string. Estante é uma lista de strings. Se você colocar o mousezinho aqui do lado, olha o que é que ele vai dizer. Nomes é uma lista de strings. E aí a gente começa a ter vários locais onde o colchete vai ter significados diferentes. O primeiro é quando você está criando o tipo. Quando você está criando o tipo, ou definindo o tipo, o teu colchete representa que o tipo é um coletivo. Então, aquele colchete diz que estante é um coletivo de strings, é uma lista, um array, um vetor. Para a gente essas palavras elas têm o mesmo significado. Lista, array ou vetor. Tá? Isso quando você está definindo um tipo. Quando você tem ela aqui, sem estar grudada em nada, você está criando uma lista. Então, isso daqui que está selecionado significa eu estou criando uma lista e nessa lista eu estou colocando os elementos livro 1 e livro 2. Diz. Por que esse colchete no tipo? O colchete colado no tipo diz que estante guarda uma lista de strings. Se eu não colocar o colchete, ele não entende que eu estou representando um coletivo aqui. Oi. Como é que ficaria se fosse tipado na array? Assim, ó. Array de string. Que é a mesma coisa. Isso daqui é o que a gente chama de açúcar sintático. Várias linguagens têm mais de uma forma de fazer a mesma coisa, normalmente com o objetivo de só deixar a sintaxe mais fluida. Então isso é o que a gente chama de açúcar sintático. Isso é a mesma coisa que o array, né? A gente vai usar array em outros casos, mas
Tá? Os dois são a mesma coisa. Por enquanto eu quero que vocês usem essa sintaxe aqui, tá? Então bora lá. A gente tem um terceiro caso do uso dos colchetes, que é diferente, que seria esse daqui, ó. Estante na posição 0. Então, isso daqui é uma definição de tipo. Isso daqui é a criação da lista. E isso daqui é um operador de acesso. Aqui eu estou fazendo um acesso. Tá? Então vamos lá. Vou fazer em 3 comandos diferentes, tá bom? Tá gravando? Sim, senhor. Eu também gravei a primeira, é mais ou menos o mesmo conteúdo. Nunca é o mesmo conteúdo, porque como eu não uso slide, eu vou aqui na vibe, né? Vamos aqui, flowing. Ó, eu tenho 3 coisas diferentes. Primeiro eu disse que instante é capaz, ó, guarda essa palavra. Instante é capaz de guardar um vetor de strings. No segundo eu estou dizendo que instante recebe aquele vetor de strings. E no terceiro eu estou dizendo que instante na posição 0, alguma coisa. Poderia ser, eu vou imprimir o que tem em instante na posição 0. Ou poderia ser, eu vou alterar o que tem na estante na posição 0. Posição 0. Por exemplo, um livro é do autor, sei lá, tem Senhor dos Anéis. The Lord of the Rings. Não tem o D. E o segundo seria a saga Crepúsculo. Beleza? Aí, se eu quiser substituir Crepúsculo por alguma coisa, qual é o índice que eu vou acessar? 1, 0, 1. Então, lá no 1, eu vou jogar fora Crepúsculo e substituir por 3 corpos. Então, isso daqui é um acesso de leitura. Eu estou usando o índice 0 só para pegar o valor. E isso daqui é o que a gente chama de acesso de escrita. Eu vou substituir o que tem no índice 1. Então, se eu mandar imprimir o que tem aqui, vai aparecer Lord of the Rings. Aí, vamos lá. Então, só quando o log ele acessa. Não, isso daqui acessa. Isso daqui altera. Vamos lá. Quando a gente tem um igual, normalmente a gente tem quando a gente pensa... Nem lembrei de falar isso na outra turma. Um igual, ele tem essa cara aqui. Lugar recebe valor. Em computação, a gente chama isso de... Não. É atribuição, mas é um L-value e um R-value. Quando você está da direita do igual, você pensa no valor das coisas. Quando você está na esquerda do igual, você pensa no lugar das coisas. Right e left. Então isso significa que no lugar de instante 1, eu vou colocar esse valor. Okay? Então esse valor vai para esse lugar, porque ele está do lado da esquerda do igual. Só que quando eu não estou do lado da esquerda do igual, eu penso em valor. Eu digo, o valor de instante 0 eu vou imprimir. Sempre que eu estou na esquerda do igual, eu penso em lugar. Quando eu estou na direita, ou seja, quando eu não estou na atribuição, eu penso em valor. Mas presta atenção que aqui a gente tem 3 representações. Definição, criação e acesso. Eu posso até escrever aqui do lado. Definição. Ou então, se a gente fosse usar outra sintaxe, declaração. Declaração, criação e acesso. Agora lá. Em que lugar eu estou criando a lista, o objeto lista? Linha 4, 5 ou 6? Vamos lá. Em que lugar eu estou criando o objeto lista, o objeto que eu vou manipular? 4, 5 ou 6? 4. Que lugar?
Tudo bem. Bora lá. Aqui eu estou criando a variável capaz de guardar a lista. Mas a lista está sendo criada aqui. Ok? A gente tem uma distinção entre variável. Você tem que imaginar o seguinte, ó. Quando um programa está executando, existe uma coisa chamada tabela de variáveis. Beleza? Nessa tabelinha tem a relação entre o nome das variáveis e o que é que elas guardam. Beleza? Então, quando eu crio um negócio desse, eu crio uma entrada na tabela de variáveis. Essa entrada se chama estante. Estante é capaz de guardar uma lista, mas só nessa linha eu coloquei algum valor nessa estante, alguém para a estante guardar? Não. É nessa linha aqui que eu crio o meu objeto. A criação está aqui. A lista está sendo criada aqui. O objeto que vai ser gerenciado está sendo criado aqui. É isso daqui que eu estou manipulando. E para eu não perder essa informação, isso daqui que eu estou criando, eu estou armazenando na estante, na variável chamada estante. E aí é a partir dessa variável que eu posso fazer as coisas que eu quiser. Beleza? Vou fazer a mesma coisa, só que em relação a string. Seja nome uma string. É porque está fora da lista, né? Tem algum objeto guardado aqui? Não. Agora quando eu fizer nome recebe Fernanda, agora sim tem um objeto que é uma string que está armazenado aqui no nome. Beleza? Por exemplo, se eu tentar, vou abrir aqui o Node para vocês entenderem, tá? Abrir aqui o Node, o interpretador. Seja nome recebe... Não, nome é uma string. Perdão, é que aqui eu estou em JavaScript, né? Mas seria o equivalente a eu não colocar o tipo. Seja nome. Existe uma variável nome. Se eu tentar fazer nome.uppercase, não tem nada lá. O nome está vazio. Agora, eu posso criar uma variável uppercase. Eu acho que é assim. Você tem que botar, tá nos nomes. Não, é porque eu esqueci o nome do ponto. É to uppercase. É o to. Pronto, é assim. To uppercase. Isso daqui é o objeto. O que eu faço é criar um objeto e guardar numa variável. Ok? Então isso daqui é importante pra gente. Isso daqui é o objeto. Isso daqui é o objeto. A gente vai ter que separar o objeto da variável que o guarda. A gente em computação chama que o referencia. Esse é o termo que a gente usa. Referenciar é guardar, é apontar. Ou seja, se eu chegar lá na tabela de variáveis e procurar escrever aqui estante na posição 0, ele vai olhar, opa, tem estante na tabela de variáveis? Tem. O que é que ele é? Uma lista de textos. Onde é que ele está? Na posição 500 da memória. Eu pulo lá para a posição 500 da memória e o que é que eu vou encontrar? Lord of the Rings. Tudo bem? Tem uma tabela de variáveis. Essa entrada tem um nome, tem um tipo e tem um local da memória onde eu vou encontrar essa informação. Isso tem que estar lá na tabela de variáveis. Beleza? Então vamos lá. Declaração, criação, acesso. O meu acesso pode ser um RValue, ou seja, um acesso de valor, ou eu posso ser um acesso de lugar. Estamos juntos ainda? Todo mundo feliz? E radiante? Vamos nós. Tanto nas strings, como nas listas, como em tudo, a gente diz que esses elementos, eles são objetos, tudo bem? Então eu tenho um objeto que eu estou criando aqui e guardando aqui. Vamos ver se vocês entenderam. Eu vou criar outra estante. Vou pegar uma gaveta. Se eu fizer isso daqui e eu mandar imprimir o que tem na gaveta,
que é que vocês acham que vai imprimir? Vai imprimir no TR. Se eu pegar o que tem na gaveta na posição 1 e trocar por Harry Potter, como é que se escreve Harry Potter? P-O-T-T-R. Eu troquei o que tem na estante ou não? Não. Solid.log estante. O que é que vocês acham? Ainda tem crepúsculo na estante ou eu troquei o que tem na estante? Tem que... Vou mudar a pergunta. Vou começar pela fácil. Eu criei quantas variáveis? Criei quantas variáveis? Eu criei quantas listas? Onde é que a lista está sendo criada? Aqui. Essa variável é capaz de referenciar uma lista. Essa também é capaz de referenciar uma lista. O que a gente tem são duas variáveis que estão olhando para quê? Para a mesma lista. Beleza? Por isso que a gente tem que separar a ideia do que é o objeto para o que é a referência. Quando eu faço isso daqui, eu estou fazendo com que a gaveta olhe, aponte, referencie o mesmo objeto que a estante aponta. Então eu vou ter que os dois apontam para o mesmo canto. Então quando eu mandar rodar isso daqui agora, bora mandar rodar. Vou rodar aqui com tsnode listas.ts. Então, na hora que eu troquei para o Harry Potter na gaveta, cadê? Eu acabei também trocando na estante, porque ambos olham para o mesmo lugar. Beleza? Então nós, vamos lá. Ok. Então, se a gente tem um objeto, esse objeto ele vai ter atributos e métodos. Tanto a string já tinha, por exemplo, quando eu fiz aquele to uppercase lá em cima, como a lista vai ter. Então, a gente vai aqui passar pelos mais comuns, tá? O primeiro, e aí eu vou sair lendo as coisas em inglês e eu peço que vocês façam a seguinte coisa, tá? Eu acho que eu nunca dei essa dica antes, mas eu vou pedir agora. Criem um caderninho, um bloco de notas, onde vocês quiserem. E tentem se esforçar para aprender pelo menos a linguagem técnica dos erros e coisas do compilador. Porque o vocabulário técnico de linguagem de programação é muito reduzido. Com 100, 150, 200 palavras em inglês, vocês já cobrem a maior parte das coisas. Eu sei que a maioria de vocês ou não teve inglês adequado, ou foi muito fraco, mas é a realidade agora, entendeu? Então pega um caderninho de papel mesmo e vai lá, anota a palavra e o significado dentro da frase, e aí antes do final do semestre, pelo menos a maioria dessas coisas aqui, vocês já vão estar conseguindo ler de boa. Então o primeiro método é o push, e aí a gente vai entender o método e o protótipo. Bora lá, vamos ler aqui. Ó. Push é um método. Método é uma função que está relacionada com o objeto, tá certo? O objeto, ponto, ação. Push é um método. É um método de uma array de strings, que é esse negócio aqui. Tá vendo? O mesmo tipo que a gente fez naquele instante, um array de strings, uma lista. Lista, array, vetor, pra gente tem o mesmo significado. Lista, array, vetor. Tá? Esse método push, ele recebe, esses 3 pontinhos representam um ou vários. Um ou vários itens do tipo string. E ele devolve, ó, aqui os 2 pontinhos no final da função, e ele devolve um número. Então o push recebe uma lista de textos e devolve um número. Bora ler o que é que ele faz. Adiciona, né, append, coloca no final novos elementos, coloca novos elementos no fim de um array e retorna o novo tamanho do array. Então, quando a gente dá um push,
eu crio um espaço a mais no final. Se tinha 2, agora vão ter 3. E nesse espaço que ele criou, ele vai colocar o elemento que eu estou adicionando. E aí a minha função me devolve informação, que é o quê? Que é o novo tamanho do array. Então bora lá. Eu tinha Lords of the Rings, Crepúsculo, e vou adicionar lá o... Hã? God. Vou adicionar God. Se eu mandar imprimir a minha estante, console.log estante, estante, aí eu vou ter os meus 3 livrinhos. Mas ele devolveu o tamanho? Devolveu, mas você usou para alguma coisa? Não. Eu poderia usar, o tamanho, depois de inserir o God, console.log, tamanho. Agora quando eu rodar, também daria para rodar assim, tcl run listas.ts. Beleza? Bora lá. Porque eu não, é a quantidade. Beleza? Eu também poderia acessar o tamanho sem precisar disso, fazendo estante.length. Length. Que seria o tamanho. Aí, length pega ou atribui o tamanho do array. Que aqui eu também poderia usar para modificar manualmente, né? Tipo, serrar o array no meio. Só que diferente do outro, que é um método, isso daqui é uma propriedade. Mas ele fala, esse número é se esse número for maior do que o index mais alto do... Aqui seria uma forma de... A gente não vai mexer assim. Se eu quisesse redimensionar o array para caber mais na marra, ou serrar ele ao meio, eu poderia usar o length. Mas vamos lá, o que é que eu quero que vocês prestem agora aqui? O length, ele não é um método. Significa que eu não vou colocar os parênteses depois, tá vendo? Então, no caso aqui, isso aqui não é um método, diferente do push, que é um método. Se ele é um método, ele é uma função. A função exige carinho para funcionar, tem que ter abraços. O método sempre é uma função. O método é uma função. A diferença é que, normalmente você faz uma função que ela é chamada passando parâmetros. O método ele está vinculado a um objeto. Então você diz o objeto e aí você acessa a ação. Mas essa propriedade também está vinculada a um objeto. Está vinculada ao objeto. Só que ela não tem parênteses. É o que a gente disse que ele é um atributo. Né? Em Java, ele está puxando a propriedade do objeto. Do objeto. Entendi. Só que diferente do outro que precisa dos parênteses, aqui não precisa dos parênteses. Entendi. E aí fica uma dicasinha para vocês saberem se é com TH ou com HT. Quando ele tem som de F no final, length, é com TH. Se o som no final é T, wait, é porque ele termina com HT. Então, length, aí vai terminar aqui com TH. Então aqui no caso a gente tem o push, que adiciona no final, e o length, que me dá o tamanho. Pode tirar um slide, então, não está usando. Bora lá. Próximo passo. Se eu tenho um push para inserir, eu também tenho um pop para remover. Bora ler pro pop. Pop, bora lá. Remove o último elemento de uma lista e o retorna se a lista estiver vazia, undefined é retornado e o array não é modificado. Ou seja, o nosso pop, olha para cá, o nosso pop é um método de um array de strings e ele devolve, 2 pontos no final, ou devolve uma string ou devolve undefined.
Aí agora a gente vai ter o nosso primeiro tipo impuro, ou a nossa primeira mistura. Até então, todos os nossos tipos eram puros. Por exemplo, se eu tinha um nome, esse nome era um string e a única coisa que eu podia colocar dentro dele era um texto. Se eu tentasse colocar uma outra coisa no nome, o que é que ia acontecer? Ele dizia, ó, posso misturar as duas coisas. Só que em alguns casos da linguagem, as coisas são, por definição, ou assim por desejo. Se ela tem alguma coisa, ela devolve essa coisa. Se ela não tem uma coisa, ela devolve undefined. Então, bora testar aqui. Eu vou ler os livros, tá? Então, se eu quiser ler um livro, eu posso ler um livro. Vou pegar aqui, o Pop lê do final ou do começo? Não, o Pop pega do final ou do começo? Ó, o último, tá vendo? O último. Então, se eu tentar pegar aqui o livro e mandar imprimir console.log, estou lendo livro. Para que esse cifrão aí? É só para não ficar fazendo, isso daqui é substituição de tipo, né? Estou lendo espaço e nesse lugar aqui ele vai colocar o valor da variável que eu tinha. Só que eu tenho que usar crases. Então o que é que vai aparecer para mim? Estou lendo o quê? Game of Thrones. E quando eu mandar imprimir o que tem na estante, o que é que ele vai imprimir? Não, os dois primeiros. Os dois primeiros, porque foi o que sobrou na estante. Diz. Bora lá. Ele devolve O Pop, ele remove o último. Ele tira. Ele remove, ele vai tirar da lista. A minha lista aqui atualmente está com 3, porque tinha 2, eu joguei mais um no final, 3. O Pop, ele remove e devolve. São duas ações. Na primeira, ele removeu o elemento. Então, o Game of Thrones que estava aqui na última posição foi removido. Só que não apenas ele remove, como ele também devolve. Essa informação que foi devolvida, eu guardei. Está guardada bem aqui. E como está guardada, como eu capturei, se eu não tivesse guardado, ele teria removido e teria se perdido. Diz. Se antes desses consoles aí eu não... Beleza, você criou a variável livro e está aí estante.pop, que está retirando. Tá. Ele só é retirado quando eu uso a variável livro? Não. Na hora que você dá o pop, perdeu, acabou-se. Mas e se for um que estava antes? Não, Ele tanto acabou? faz. Quem retira é o pop. Então, mesmo que... Se não tiver para onde guardar o valor que ele devolve, o valor vai se perder. Se você der tipo console log estante, vai acontecer o quê? Onde? Logo depois desse let. A mesma coisa, na hora, independente de eu utilizar ou não, o pop remove. Não importa. Não interessa se eu vou utilizar ou não o valor. Ele remove e devolve. Se eu vou usar a devolução ou não tem nada a ver com a questão. Oi? Então o Pop ele tira o último elemento e coloca para escrever. Ele tira, lembra, ó, é por isso que antes de fazer lista, a gente tem que fazer funções. Porque você vê que o tempo todo aqui a gente está falando de funções. Lembra que tinha um return na função? Sim. Então ele faz duas ações. Primeiro, ele vai lá e tira o último elemento da lista. Ele realizou a ação. Só que agora esse elemento que ele retirou, ele coloca dentro do return. E essa invocação, depois de executada, vai ser substituída pelo livro que foi removido. Então a gente poderia imaginar que no primeiro momento isso daqui roda. Na hora que ele roda, ele tira o livro e depois ele retorna. Ele joga o livro aqui. O livro que foi jogado aqui, eu jogo na variável. E depois eu uso a variável. Eu não tenho certeza, eu acho que o senhor me entendeu, mas eu só quero garantir. Cria aí de novo o Tudo bem. Perfeito. Se rodar agora, tira essa última string aí, tira essa última string. Isso. Se rodar aí, vai ter tirado o livro de todo jeito. Vai ter tirado o livro de todo jeito.
Entendi. Hã? Vamos lá, pessoal, ó. Vamos por partes. Se eu rodar só o pop, ele vai tirar o livro. Vou até tirar o push daqui para não misturar as duas coisas, tá? Então, vou botar aqui o push e o Harry. Eu vou tirar o Crepúsculo que tá me dando agonia, tá? Vou botar aqui o Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Achei que era porque tava grande. Não, mano. Não tem alguém que gosta de Crepúsculo? Meu namorado é fã. Bota lá para ler o original do Bryce Tolkien. Bora lá. Então, se eu fizer só o pop já remove. Então, a gente está falando de duas ações. Se eu rodar só isso daqui, a gente vai ter o último livro removido. Beleza? Eu poderia ter salvo o último livro de outras formas. Eu vou pegar aqui, seja livro, recebe, estante na posição 2. Tá vendo que o valor que estava lá eu salvei aqui? Agora eu removi. O livro foi removido, mas eu já tinha salvo. Então, se eu tentar ler aqui o livro, se eu tentar imprimir, ele vai imprimir. Por quê? Porque ele já tinha salvo o livro que estava lá na última posição. O que eu não consigo fazer? Se eu tirar o livro e tentar pegar o elemento que está na posição 2, o que vai acontecer? Ó, tirei, tá vendo? Ó, tirei, agora só tem o primeiro e o segundo. Se eu tentar ler o que está na posição 2, o que ele retorna quando não acha nada? Defined. Estou lendo undefined. O que a gente está fazendo é o jogo de utilizar as funções. Se o meu pop devolve, eu posso utilizar essa informação. Poderia fazer de outras formas, não tem uma obrigação. O que a gente está fazendo é brincando com a biblioteca, disso. Então, se eu não disser qual é a posição que o pop tem que retirar... Não tem isso de posição, ele sempre remove o último. Ele sempre remove o último, né? Beleza. Mas, por exemplo, estou com dois elementos. Beleza, aí vai retornar o último elemento fora. Aí eu repito o processo de novo, aí em vez de colocar o último, coloca define. Em vez de colocar o último elemento que está agora na... Ele sempre vai retirar o último. Bora lá, bora usar um laço aqui. Então você tem seus livros, tá certo? Você entrou de férias e você quer ler até acabar. Vamos lá, outras considerações. Tá vendo que o teu push, ele tem aqueles 3 pontinhos ali? Aquilo é o que a gente chama de, em computação, argumento variádico. Parece nome feio, né? Variádico significa que podem ter vários. Então, eu poderia passar aqui mais do que um elemento. Então, vai ter aqui e vai ter também o livro do Drácula. Tá bom? Posso ter vários elementos. E aí eu tirei um livro da estante e imprimi. Quando eu mandar imprimir qual livro que eu estou lendo, vai aparecer o quê? Drácula. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler compulsivamente até acabar tudo. Como é que eu posso fazer? Vamos fazer aqui um loop infinito. Faça para sempre. Vou pegar um livro da estante. Como é que eu faço isso? Livro, recebe, estante, ponto. Pô, peguei um livro no final da estante. Será que esse livro existe? Vocês lembram que pode ter um valor que não existe. Quando é que o valor não vai existir? Quando a lista estiver vazia. Mas assim, eu não vou verificar se a lista está vazia. Eu vou só tentar pegar o livro. Esse obter o livro pode dar certo ou pode ser undefined? Eu vou testar. Se o meu livro for undefined, significa o quê? Que não tem mais livro. Eu já li tudo. Como é que eu saio do laço? Break. Se eu tiver livro, eu leio o livro. Console.log
Estou lendo mais livro. Que foi? Tanto faz a gente fazer assim, ó. Estou lendo mais livro, como daquele outro jeito, né? Cifrão, livro, só que tem que ser entre crases. Não é aspas simples, é crases. Estou lendo livro. Então o que é que vai acontecer aqui? Estou lendo Drácula, Ender's Game, Lord of the Rings. E aí ficou vazio, né? Console.log. Meus olhos estão lacrimejando. E a estante ficou vazia, porque eu fui retirando os elementos até acabar tudo. Oi? Tem. Isso daqui foi uma primeira forma de manipular, porque eu queria ler e remover, mas eu podia só percorrer os elementos. Eu estava vendo que a lista está sumindo na hora que eu leio, né? Se acabando. Aqui eu estou lendo sempre o último, mas eu tenho métodos para todas as ações. Por exemplo, o push, ele insere no final, tem o equivalente ao push para o começo, que seria o shift, eu acho. Deixa eu ver. Não, seria o unshift. Olha o que é que o unshift faz. Insere novos elementos no começo do array e retorna um novo tamanho. A mesma coisa do push, só que ao invés de inserir no final, eu insiro no começo. E o equivalente ao pop, que remove do final, seria o shift. O que é que o shift faz? Remove o elemento no primeiro elemento. Remove o... Qual a tradução para shift? Perdão. Shift seria deslizar, né? Eu sempre achei horrível shift e unshift. Mas é um slide. Não é roubo em inglês, tá? Steal. Steal, S-T-A-L. Roubar. Thief seria um ladrão, né? Acho que é isso. Tá? Thief. Vamos lá. Então, vou colocar aqui no final. Colocar no final é um push. E para remover do começo seria um shift. Shift. Só para mostrar que a gente tem outros métodos para fazer mais ou menos as mesmas coisas. Beleza? Então bora lá. Agora eu estaria lendo do começo para o fim. Então começaria com o Senhor dos Anéis, Ender's Game, Game of Thrones e Bram Stoker. Tudo bem? Começando do começo para o fim. Bora nós aqui. Agora a gente vai ver outras duas formas de percorrer. Isso daqui é uma forma de percorrer mais destrutiva, né? Que eu estou acabando com a minha lista enquanto eu percorro. A primeira, ela é útil quando você não precisa substituir elementos ou os índices não importam. Exemplo, você quer só passear pelos teus valores. E ela tem essa cara aqui de um for alterado. Quer olhar só o nome dos livros da capa? Para cada livro da estante. Essa variável, ela tem o nome que você quiser, tá? Isso daqui não é... É porque estante faz sentido ser livros, mas poderia ser para cada elemento da estante, para cada coisa na estante, para cada o que você quiser. Aqui é o nome da variável. Para cada livro. Então ele vai, toda vez que entrar no laço, acessar um elemento diferente. E aí ele começa do começo. Qual é o primeiro que ele vai acessar? Senhor dos Anéis. E o segundo? Ender's Game. O terceiro? Game of Thrones. E o quarto? Drácula. Só que isso daqui não altera a minha estante. Ele só faz percorrer os elementos. Console.log de livro. Aqui? Não entendi. Ó. Aqui a gente traduziria assim. Faça, né, para cada livro da estante.
Toda vez que ele entrar no laço, ele vai pegar um elemento diferente do teu vetor em sequência. E onde que você criou o livro aí? Tá mais pra cima? Não, aqui que eu estou criando a variável. A variável eu estou criando aqui É dentro. o quê? É uma forma de percorrer os elementos. Aqui é um novo for. É como se fosse já percorrer e somar, acrescentar para poder ir. É como se fosse o seguinte, essa variável vai ser preenchida com os elementos do meu vetor. Toda vez que eu entrar no for, ele preenche essa variável com um dos elementos. Então esse off, depois do off, tem que sempre ter uma lista. Tem que ser uma lista, obrigatoriamente. Entendi. Para cada elemento dessa lista. Para cada livro dessa instante, aí eu faço o que eu quiser. Quando é que eu vou usar isso daqui? Quando a posição para mim não for importante ou quando eu não precisar substituir ou alterar um elemento. Aí Por vai exemplo, mandar em ordem, eu né? quero calcular a média. Para calcular a média, se eu botar no começo ou no final da lista não faz diferença. Eu vou percorrer todos os elementos. Eu quero somar os elementos da lista. Vou percorrer os elementos. Mas se, por exemplo, eu quisesse saber quando é que um número par está depois de um número ímpar. Ops, a posição agora é importante para mim. Entendeu? Quando a posição for relevante, eu quero do meio para o fim. Ops, a posição é importante. Só que se a posição não for relevante, isso daqui resolve. Beleza? Agora, quando é que não resolve? Quando a posição é importante. Exemplo, se eu quisesse só a metade da estante, então aí eu teria que de alguma forma manipular essa posição. Ou então, eu quero fazer uma troca. O meu amigo faz quando tem assim, certo? Por exemplo, eu tenho o 1, o 2 e o 3. Lord of the Rings 2. Eu tenho os 3 livros. Lord of the Rings 3. Então, um amigo meu disse, eu quero que você passe lá eu vou trocar cada livro que você tiver do Senhor dos Anéis por um livro do Harry Potter. Então, eu teria que substituir o valor que eu tenho na minha estante por outro valor. Quando eu tenho que trocar o elemento que está numa posição, eu preciso da posição. O elemento não é suficiente para mim. Eu tenho que trocar o elemento que está naquela posição. Então aí eu preciso do índice. Como se eu dissesse assim, para cada elemento i menor do que estante, ponto, length e mais. Agora esse for já é o for que vocês já viram, né? Começando no primeiro até o último, um de cada vez. Vou fazer assim para facilitar para vocês, tá? Como é que eu acesso o meu elemento? Estante na posição i foi igual a Game of Thrones. Então, estante na posição i vai receber Harry. Presta atenção que aqui eu ter o lugar é importante. Se eu não tiver o lugar, eu não tenho como dizer, olha, a minha estante nessa posição agora vai ser outro valor. No outro laço, eu só tinha o livro. Eu não tinha aonde o livro estava, né? Na verdade, é onde o livro estava. Agora eu tenho, começando do 0 até o último, se a estante nessa posição for esse valor, então a estante nessa posição vai ser esse valor. Então agora se eu mandar imprimir a estante, o que é que vai aparecer na minha estante? Ups. Ah, tá. Tudo bem? Se eu tentasse fazer aquilo com outro for, a gente ia ficar louco e não ia conseguir trocar. Porque eu não tenho acesso ao vetor. Quando eu digo isso, eu estou dizendo
nessa posição dessa lista eu vou colocar esse valor. Então você acessa o vetor, vai lá e bota o valor naquela posição. Entendidos? Oi. Tem como você dividir a metade daquilo que tem? Eu posso dividir o array de ponto negro, eu posso dividir para o 2 ou adicionar. Porque o índice é seu. Eu poderia dizer que eu vou fazer aqui fora para ficar mais fácil, tá certo? O início, fazer aqui, tá? O meu normal vai ser o meu início ser o 0 e o final vai ser o instante ponto length, tudo bem? Então, se eu disser que ele vá de início até fim, ele vai percorrer a lista toda. Sucesso? Se eu começar do início até o fim. Tá aqui a lista toda. Se eu que vou botar para imprimir, que é mais fácil de ver, tá? Console.log instante na posição i. Bora lá. Só que se eu só quiser a partir da metade, então eu vou começar do 0, se eu quiser a partir da metade? Não, eu vou começar onde? Instante.length dividido por 2. Só que isso daqui, length, só que isso daqui vai me dar um valor quebrado, né? E eu não posso usar um valor quebrado numa... Exatamente. Math.floor instante.length. Eu vou arredondar o meu valor quebrado. Agora eu só vou ter do meio para o fim. Esses últimos aqui. E se eu quisesse do início até o meio? O início seria o 0. E o meio seria o meio. Então eu consigo gerenciar de onde para onde que eu vou. Tudo bem? A gente vai fazer muitos exercícios de lista e cada exercício daquele bloco ele vai pegar um algoritmo diferente, tá? Se a gente pegar aqui vetores, cada bloquinho desse ele tem uma lógica diferente. Aqui a gente vai trabalhar a lógica de busca, aqui contagem, conversão, manipulação, proximidade, ordenação, lógica matemática. Então a gente tem algumas versões de algoritmos que a gente chama de canônicos, que é mais ou menos uma forma padrão de resolver um problema, e aí a gente vai trabalhar com isso semana que vem. O que é que eu peço de vocês? Eu vou jogar alguns exercícios de vetores no Fundamentos, e aí vocês podem quebrar a cabeça para começar a fazer. Ok? O que é que vocês vão ter que prestar atenção? Todos os exercícios mais ou menos vão ter a mesma estrutura. No começo você vai ler a quantidade de elementos. Primeira coisa que você vai ler é a quantidade de elementos. Aí depois você vai criar a sua lista. E aí você vai percorrer os elementos jogando dentro da lista. Let igual a 0, i menor que quantidade, i mais, lista.push. E o jeito que o senhor criou lista aí é assim? O jeito que essa lista está criada? Não, pode ser assim. Number. Uma lista de números. Se eu não fizer isso, eu não crio a lista. Eu não estou criando a lista aqui. Eu estou criando a lista aqui. Aqui eu criei a lista. Agora eu andei preenchendo a lista. Li um número, jogava no final da lista. Li um número, jogava no final da lista. Aí depois que você tem a lista preenchida, você vai manipular. Seja varrer, somando os ímpares, somando os pares, verificando se tem mais par do que ímpar, se tem mais no começo ou mais no fim. Aí tem um catatal de exercícios diferentes. Diz. Como é que define o início e o meio da lista? Tamanho por 2 vai dar o meio. E aí, dependendo de como você mandar o teu for, aí você define como onde você começa e onde você termina. Então,
Então, lista.int.2 é o meio. É o meio. Tudo bem, meu povo? Diz. Você sabe mais ou menos qual é a constante que ele fala até o final do Tá. O que eu quero não é que vocês façam o Leva. O nosso objetivo é fazer fundamentos inteira. Então isso vai ser a base da nota. Então esse númerozinho de porcentagem, fundamentos não, desculpa, caminho base. Entendeu? É porque eu não joguei os exercícios ainda de vetores aqui. Caminho base é meio que uma filtragem de um pouquinho de cada uma dessas coisas, do que é mais relevante. Então, se você fizer daqui de baixo, tanto faz, vai somar na nota do mesmo jeito. Mas só para a gente ter uma noção, a ideia é, imagina que se você fizer a caminho base toda, tá sucesso. Ok? Que aqui é mais ou menos um pouquinho de cada coisa. Tudo bem? Diz. Não, o objetivo, não, vocês podem usar as funções normalmente. O objetivo de vocês é usar as funções, e aí quando vocês resolverem o problema, aí eu quero que depois de resolver, vocês pensem, como é que eu organizo isso como uma função, que a gente fez semana passada? Lembra? Eu resolvi aqui, beleza, eu vou criar uma função que vai fazer a contagem para mim, e aí vocês colocam isso dentro de funções. Tudo bem, meu povo? Bom trabalho, bons estudos, e a gente entra oficialmente essa semana